E aí, gurizada? Dando seguimento na série lá do Tibia do Zero, né, tutorial para iniciantes, eu vou trazer de uma forma bem rápida e básica as configurações que eu uso no meu cliente. Lembrando que cada configuração é de pessoa para pessoa. Tem gente que tem uma máquina melhor, com um processador bom, tem pessoas que têm monitores maiores, monitores menores. Então eu vou criar uma configuração para esse meu personagem que eu criei. E no futuro eu vou mostrar um pouco sobre hunt de EK, né, de guerreiros, né, com skill baixo, né? Então eu vou já criar aqui umas hotkeys para ele, já deixando pronta, né, para o futuro, e aproveitar para passar um pouco de como eu configuro o meu cliente, né? Então, de acordo com o monitor que eu tenho, eu consigo abrir duas abas, né? A aba da esquerda e a aba da direita. E eu gosto de distribuir as seguintes informações nela, né? Eu gosto de abrir a barra de skill, onde mostra o level do meu personagem e os skills dele, né? O tempo de treino e tal. E gosto de abrir os analíticos, né? O Hunt Session Analyzer, onde mostra a XP que eu faço, o tempo que o boneco está online e o meu gasto, né? O meu supply e o meu profit, né? Da Hunt, para mim saber se a Hunt está me dando lucro ou está me dando prejuízo. Para uma dica, assim, sempre que tu for entrar em uma Hunt que tu não conhece, tu quer saber aquilo que tu tá apanhando de dano físico, dano elemental no teu personagem, qual a porcentagem do maior dano, abre o Damage Input Analyzer, né? E aqui ele vai te dar todos os dados, né, que você tá apanhando. Tá apanhando mais para Energy, mais para Fire, mais para Terra. A porcentagem vai aparecer tudo aqui, beleza? O interessante sempre, principalmente em uma hunt nova, é abrir o Supply Analyzer. Aqui ele mostra tudo que o personagem está consumindo naquela hora de hunt, né? Então se tu usar uma potion, ele vai constar ali. Se tu usar uma runa, vai constar. E aí no final de uma hora tu vai saber quanto que tu tá gastando do teu refil, até para facilitar que tu refile de uma maneira mais precisa, né? Então vou fechar aqui. Eu gosto de usar essas duas opções, até porque eu já conheço bastante as configurações de EK e de Sorcerer, né, que são as duas vocações que eu jogo, e eu já tenho uma noção daquilo que eu gasto, né, em cada faixa de level. Então, essas outras opções eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu indico que cada pessoa vá mexendo e vá descobrindo por si só, né? Mas elas são boas, mas não são necessárias, né? Aqui, ó, Party Hunt Analyzer, se algum dia tu for caçar em PT, ele mostra todos os dados da PT, quanto cada um gastou, quanto cada um lucrou, e depois é só copiar aqui nessa esse clipboard aqui e fazer o split, né, para dividir os lucros ou os gastos, né? Beleza, abrimos a barra de skill, abrimos o Hunt Analyzer. Próxima opção, que é a mais importante na minha opinião, é o Battle List. O Battle List ele tem essas opções aqui de configuração. Como eu jogo num servidor que é optional PVP, não tem player contra player, eu desmarco, né? Aqui, ó, se eu clicar aqui, todos os players que aparecerem na minha tela vão aparecer no Battle List. E se eu usar a minha tecla de atalho para atacar, ele vai tentar atacar o player. Agora, a partir do momento que eu tiro o player, eu posso apertar livremente a minha tecla de atalho e não vou atacar nenhum player. Mesma coisa para NPC, ó. Quando eu marco a opção de NPC, eu tento usar minha tecla de ataque, ele vai mostrar o NPC ali, né? É claro que aqui não tem como atacar, mas fica poluindo a nossa Battle List, né? Então eu tiro o NPC, tiro os jogadores da minha guild e tiro os summons de cada jogador. Essa é a configuração que eu uso do Battle List para Hunt, né? Feito isso, qual a outra
vamos dizer assim, atribuição que eu acho importante, principalmente para quem está começando. Abrir a barra de spells, né? Aqui a gente tem acesso a todas as magias que o nosso personagem tem, né? Então, se a gente quiser, por exemplo, usar essa magia de cura, eu olho aqui nessas minhas barras, né? As action bar, elas estão, assim, abertas, né? Se esse cadeado está fechado, eu não consigo arrastar a magia. Se tiver aberto, eu consigo arrastar e selecionar na hotkey que eu quero, né? O que é hotkey? Hotkey é tecla de atalho, gente. Por exemplo, nós temos hotkey desde o F1 até o F12. Isso na configuração de chat on. O chat on, ele tem atribuição apenas nos F, né? Do F1 ao F12. Ó, sempre que eu aperto um F no chat on, eu vou conseguir usar magia. Agora, o chat off, que é a maneira que eu jogo, eu consigo configurar qualquer tecla do meu teclado para usar como atalho, né? Então, por exemplo, se eu quiser configurar a tecla R no meu teclado, eu crio a opção aqui de Assign Hotkey, clico no R, dou um OK, e agora, sempre que eu apertar o R, ele virou uma tecla de atalho. Eu posso puxar a magia para cá, ó, no meu R, eu vou apertar R e ele vai usar a magia ou potion, apenas selecionar o jeito que eu quero que ele use, né? Ó, usei o R, usou a potion, beleza? Aqui é bem fácil. Como é que eu coloco essas barras aqui? Gente, é bem simples. A gente vem nas configurações, a gente vai interface, desculpa, action bars, e aqui tem as opções, ó. Isso aqui vai variar de acordo com o tamanho do monitor de cada pessoa, né? Aqui temos as barras, né, do sul, né, na parte de baixo, as barras da esquerda e as barras da direita. Quanto mais barras vocês selecionarem aqui, mais opções vocês vão ter, ó. Marquei, tava a barra ali, desmarquei, tirou, ó. Essa opção que eu gosto de jogar, eu gosto de ter 2 nas laterais e 3 embaixo. Aí tu pode colocar qualquer coisa, tu pode escrever textos, né? Sempre que tu clicar, o boneco já vai falar automaticamente. Tu pode botar magias, tu pode botar runas, tu pode botar praticamente tudo que é utilizável, né, dentro do jogo. Beleza, já abri as principais opções aqui. Eu já sei como eu coloco as minhas magias nas minhas action bar. Qual é o terceiro passo? Eu acho o mais importante, é você aprender a salvar as configurações de cada personagem específico. Como assim, ó? Quando tu loga um boneco, ele não tá salvo as configurações, ele vai ficar, vamos dizer assim, sem, vamos dizer assim, aquele carregamento automático. Por exemplo, ó, vocês podem ver que quando eu trocar de personagem, automaticamente, ao logar, ele já vai carregar as configurações daquele personagem específico, pelo nome, ó. Troquei para esse meu MS, carregou as configurações, ó. Pode ver que todas as action bars já estão salvas do jeito que eu configurei. Agora eu vou voltar para o meu outro personagem e vou logar, e vocês podem ver que voltou para aquelas configurações que eu tinha salvo. Como eu faço isso? Vem aqui, as configurações, General Hotkeys, e adiciona o nome do seu personagem aqui, ó. Tu vai configurar e tu vai add o nome, tu vai trocar o nome, vai dar um apply, um ok e vai ficar salvo. Sempre que tu trocar de personagem, as tuas configurações já vão ficar salvas naquele personagem. Isso é muito importante, principalmente para quem joga com mais de uma vocação. Então, às vezes tu vai para uma hunt, tu tá com a hotkey trocada, tu não viu, tu vai tentar se curar, não vai curar, vai morrer o personagem. Beleza, pessoal? Vamos lá então. Qual que é a opção mais interessante para configurar? Não tem como, vamos dizer assim, fazer um tutorial sobre isso, porque é muito relativo com cada computador, cada máquina de quem está jogando, né? Então o ideal é que você mexa aqui. Esses botões que tem na lateral, são botões de, assim, shortcuts, né? Você consegue configurar eles aqui, ó.
Tu vai em interface, shortcuts, tu pode selecionar um e tirar ele, ó, tirei, e tu pode colocar ele clicando aqui no mais, ó, e apply, ele voltou. Aí eu posso subir ele de posição, ó. Posso botar ele lá para a primeira opção onde ele estava. Dei o apply, ele voltou para cá. Aí tu configura do jeito que tu quiser. Tem opção de bosses, tem opção de reward para nós vermos, né, aquele rank também do nosso servidor. Nós conseguimos ver os outros servidores, todos os jogadores de todos os mundos, né? O ideal é que cada pessoa vá configurando de acordo com aquilo que assim, se identificar melhor. O que eu dou uma dica, assim, né? Como nós temos o nosso set aqui na direita, geralmente a gente tem aqueles itens que tem tempo de recarga, e constantemente tu tem que estar olhando, né, pro teu set para ver se o teu amuleto não acabou, se o teu anel ainda tá com tempo, né, lá ele. Então eu gosto de deixar aqui nessa barra da direita aquelas minhas magias mais, vamos dizer assim, significativas de cada vocação. Vou dar um exemplo. Aqui no meu MS, ó, vocês podem ver que as spells, né, do MS, os debuffs, as UEs, né, as minhas runas que eu uso na Hunt, as minhas potions, os meus anéis e os meus colares, tudo que é essencial para caçar, eu deixo aqui, porque eu estou constantemente olhando para cá. Então, sempre que liberar a minha UE, por exemplo, ó, ela já está aqui no meu campo de visão. Ó. Quando eu utilizar a UE, eu já consigo ver o tempo de recarga dela ali. Ó. Pode ver que já começou a contar, e aí fica de uma maneira mais fácil de controlar cada tempo de recarga. Se eu utilizar o debuff, é a mesma coisa. Aí isso aí eu indico, porque tem algumas pessoas que deixam espalhado, deixam uma magia aqui, uma magia aqui embaixo, outra magia na esquerda, e a pessoa tem que estar olhando assim constantemente para tudo que é lado, né? Essa é uma dica que eu gosto, né? Para deixar minhas configurações mais fáceis, né? Mas isso é aleatório, gente. Tem vários tipos de players, né, com configurações diferentes. Uma coisa que eu acho interessante, né, sobre as barras de vida para quem joga de mago, eu gosto de deixar minhas barras, principalmente para quem caça em PT, de uma maneira que fica fácil de eu acertar as minhas magias. Por exemplo, eu tô caçando, né? Vamos supor que essa pá é o Knight, né? O Knight ele faz uma box de mob ao redor dele e os magos batem, né? Batem de baixo, batem das laterais. E a barra na configuração que eu deixei, só de parar e deixar o EK encostado na barra, eu posso dar minha magia e ela acerta exatamente o esquema da box do EK sem ter chance de erro. É só eu vir correndo, parar ali e dar minha magia, ó. Tem chance de errar. É uma dica que eu gosto muito, principalmente para quem está começando a jogar de mago, beleza? Então, pessoal, à primeira vista, o mais interessante que eu digo, né, para aquelas pessoas é: configurem de uma maneira que não fique com muitas informações na sua tela, porque isso pesa o jogo, isso pode acabar crashando o cliente se o computador não for bom, né? Aqui eu deixo desmarcado essas opções, ó. Os cursores, né, eu gosto de deixar o mouse de uma maneira grande, onde eu consiga enxergar de uma maneira mais fácil, principalmente porque eu caço solo e eu uso muito o mouse, e às vezes é tanta magia na tela que a gente não consegue enxergar. O HUD, aqui tu configura, né, os ícones que aparecem na tela, o nome do personagem, o nome das pessoas que estão ao redor, aparece os teus status, né, se tu tá pegando fogo, se tu tá com poison, né. Aqui, show in bar, aparece as informações aqui, show in HUD, aparece as informações aqui do lado da barra da vida.
Se tu quiser colocar arcos, tu seleciona a opção de arcos. Tudo isso aí a gente vai mexendo e vai entendendo, né, como funciona. Temos aqui o console, que eu deixo tudo marcado, porque isso aqui são informações que a gente precisa ter no jogo. Game Window, eu deixo essas configurações aqui. Tudo isso aqui eu não gosto de marcar porque são coisas que eu acho irrelevante assim, no nosso dia a dia, né? As Action Bar aqui é bem fácil de configurar. Se tu quiser ter uma Action Bar na direita, tu vai aqui e marca um. Se tu quiser ter duas Action Bar na direita, tu vai lá e marca duas. Se tu quiser ter 3 embaixo, tu marca 3 e vai dando de pau. Isso aqui eu desmarco, que é o tempo de cooldown, né, das spells. Acho interessante, mas não gosto. Prefiro ver na Action Bar. Geralmente aparece uma barrinha aqui na parte de baixo. Vamos lá. Shortcuts, eu já expliquei, é para colocar os botões aqui ou não. Os gráficos aqui varia de computador para computador. Aqui tu configura os sons. Eu gosto de deixar apenas 20% do meu som do jogo para mim escutar as minhas magias. O resto eu desmarco tudo. Os sons de batalha, tudo desmarcado. Aqui eu deixo apenas marcado os meus ataques e as minhas curas, né? E o dano, assim, o dano do auto-ataque, para mim escutar quando tá saindo a minha Wind, ou do EK, ou do RP, né? O auto-ataque. Aqui é a mesma coisa, 20%. Esses dois eu não gosto de marcar. Eu deixo marcado essas opções. Beleza, gurizada? Aqui eu marco apenas essas caixinhas aqui. O resto eu desmarco tudo. Como tu faz para enxergar essa opção? Tem que estar marcado Show Advanced Options. Se não tiver marcado, vocês podem ver que muita coisa não vai aparecer. Beleza? Por hoje é isso, gurizada. Tamo junto. Vamos embora.